Debate RDK no ar novamente, último bloco, nosso apoio de Meneghini Veículos lá em Arroio do Meio, precisou de carro novo, seminovo, Meneghini tem o melhor negócio para você, liga lá que dá brique. Tá com o Fergus aqui, eu queria a tua percepção, Fergus, desse Inter e Bahia 1-1, da posição do Inter agora com essa semana de treinamento pro Roger acertar o time. Fiquei com aquela impressão, e a dúvida desse foi o Inter que cresceu, o Bahia que caiu um pouco dos dois. Mas eu sofri um pequeno golpe, eu não consegui olhar todo o jogo do Inter. O meu filho Matias, de 9 anos, colorado, me passou a perna. Botou no jogo do Vitória, Palmeiras. Pai, eu vou torcer pro Vitória, pro Grêmio ficar nada. Eu disse, não, vou botar no Inter. Não, o Inter tá chato. Eu olhei um pouquinho, tá chato. Tava 1-0, não é que tava chato, tava perdendo. E daqui a pouco eu digo, dá pra cá o controle, vamos botar. E eu liguei, eu troquei de canal no momento em que o André Valência chutava a bola no poste. A partir dali, eu vi um domínio do Inter, uma marcação alta do Inter e uma dificuldade imensa do Bahia de sair de trás. E o gol do Inter, a partir dali, era só questão de tempo e de pontaria. Mas o Bahia veio uma sequência de jogos ruins, né? Sim, a derrota pro Cuiabá em casa, a derrota pro Corinthians, o Bahia no tem meio uma de vitória, uma derrota, nos teve últimos 5 um jogos. empate. Lá com o Goianense. O Goianense ali, foi quase tão com as calças na mão quanto o do Grêmio, aquele 1-1 que o Reinaldo... Muito parecido. Mas espera-se o que do Bahia? Mas o Bahia é um time... Tipo, não esquece, né? Vamos lá. O Textor lá do Botafogo disse que se não houver uma limitação de teto de investimento, o Bahia vai ser uma potência que vai ganhar, segundo ele, 20 campeonatos seguidos, né? Ele Faz é o dono 2 ou do- 3 semanas que ele falou isso. Ele comprou também? Não, o Bahia é do Grupo City. Grupo City, né? Tá, mas se vocês pegar o Bahia na tabela agora e em 2023, ela inverteu, né? Ele estava a mesma distância do Mas rebaixamento. Cadê o Bragantino? O Bragantino. Bahia, comparado ao próprio Bahia, do ano passado para cá, por exemplo, ou do retrasado, é um time que estava ameaçado de cair. Não, foi uma mudança imensa. Um horror. Hoje está aí disputando lá em cima. Bahia Tem é o uma sétimo. sequência ruim de jogos. Teve uma sequência, perdeu... Duas seguidas. Não, perdeu 2 e empatou 1, né? Duas. Perdeu para o Corinthians Perdeu 2 e empatou O 2. Cuiabá, eu Cuiabá. assisti um bom pedaço daquele e jogo. empatou O Bahia pressionou, estava perdendo a 0, empatou e no que ele empatou, ele tomou o segundo. E empatou com o Atlético Goianiense aos 52. Né? O juiz já tinha passado o limite lá dos acréscimos. Então ele vem de uma sequência onde o Ceni talvez tenha perdido um pouco a mão. E o Inter pegou, né? Mas daqui a pouco ele se ajeita de novo e o Bahia vai deixar de ser aquele time que... Escuta, o Bahia está entre os rebaixados ou não? Acabou isso, na minha opinião. O foco vai ser outro agora. O rapaz lá que era do Flamengo, lá, o veterano lá que saiu do Everton Flamengo, Ribeiro. Everton Ribeiro, é reserva, para tu ter uma ideia, no Bahia. Então, olha, eu Mas acho vai que, demorar para encaixar. acho que o Bahia precisa de um goleiro Olha um o pouco Cruzeiro mais aí, ó. O cascudo. Ronaldo comprou e já vendeu também. E olha o que está acontecendo com o Cruzeiro. Curiosamente, o Cruzeiro... Ele agora vendeu, tá bem, mas né? deixou o Cruzeiro arrumadinho. Deu. O outro chegou, deu uma incrementada aqui e ali, mudou um pouco a filosofia, porque andou ameaçando o treinador esses dias, saiu um áudio aí, né? Disse, olha, eu falei pro cara, ou tu escala os caras que eu contratei, ou então tu pega as tuas malas e te manda. Não vou contratar para não Mas escalar. que belo futebol joga o Cruzeiro, né? E tá jogando um futebol Deu todinho. uma grande Deu, evolução, hein? mas Poxa. passeou no Botafogo no final de semana. Passeou naquele jogo. O próprio Botafogo, em que pese a perda de títulos, o Botafogo, alguns anos atrás, também era um time que escapava para cair, caía, voltava, escapava de novo. Eles mudaram de prateleira. Isso visível. Das SAFs dos times grandes aí, a que está destoando um pouco é essa do Vasco aí, que parece que deu zebra, né? Mas se tu pegar Botafogo, SAF, pegar Bahia, SAF, né? Cruzeiro, que é uma SAF Então, o também. Bragantino não é. O Bragantino há muito tempo é uma Então, SAF. e deu certo. É um modelo um pouco diferente. Ah, que sempre sim. foi. Mas é óbvio que o Bragantino deu certo. Libertadores, Disputando Libertadores, Sul-Americana aí. Fazendo grandes Imagina, negócios, era um time do comprando mercado interior interno. de São Paulo. Então não tem como... Seria assim a segunda idade de ouro do Bragantino, né? Porque lá em 90, quando ele ficou campeão, sim, campeão mas- paulista, vice-brasileiro, também. E também era muito de empresariada, mas era a família Chedi, né? Chedi, A família exato. Chedi que bancava a coisa. Né? Então, assim, eu acho que o Internacional, né, vai precisar de um tempo, são novos tempos, uma nova filosofia de trabalho com o Roger, não tenho dúvida disso.
Ele é um cara que trabalha muito, ele é teórico e briga para que aquelas ideias que ele tem sejam implementadas. Isso não se faz do dia para a noite, mas, sobretudo, curar os vícios que tem no Internacional, que não são de agora, né? Esses problemas se repetem no Nacional há uma década, né? Essa falta de disposição, essa falta de pegada. Olha o Internacional, que virou Internacional dentro do Beira-Rio, depois da volta das enchentes, virou uma presa fácil de qualquer um. Né? Isso não faz sentido. Não faz o menor sentido. Então esse trabalho que o Roger vai ter que fazer, a direção vai ter que ajudar muito. O Roger é estratégico, muito estratégico. Ele disse assim, deixa comigo, Inter, eu vou ganhar de vocês 2 vezes, e aí vocês vão ter uma semana para treinar. Isso aí. O Roger é o maior gremista da história, eliminou o Inter 3 vezes, né? Não, sem dúvida. Isso aí foi assim. Tu achou, Diogo? Não, pelo amor de Deus. Tá louco. Olha, e outra coisa, nesse meio tempo aí tem uma movimentação de mercado, entre chegadas e saídas. Arangues é um que deve sair, tem negociação de andamento de Bustos, Vitão. Acho que não tem porque o Inter segurar um cara que nem o Arangues. Não, nem quer, né? Nem já quer deu, ficar, já deu o que tinha que dar, né? Que não quer ficar, né? Não tem porquê. Vai fazer falta um cara desse? Não tenho dúvida. Mas vai ter que buscar uma reposição de mercado, né? Vai ter que buscar a reposição, é evidente, mas não faz falta. O Internacional tem que pensar em jogadores que... Um pouco do que está fazendo o Grêmio, né? Jogadores que possam dar retorno ali adiante também. Tem que pensar nisso e vai ter que ser cirúrgico no mercado, né? Mas caras igual o Arangues, por exemplo, que foram trazidos muito mais pela história pretérita, né? Do que pelo futebol que estava jogando, não deram nenhum retorno, não vai fazer falta nenhuma. Né? Agora precisa sim dar uma pensada, dar uma reorganizada, tem que dar uma olhada para o mercado, se realmente o Bustos é alvo de interesses aí de clubes lá de fora, esse sim é uma perda considerável, vai fazer muita falta para o Internacional. Então, me imagino que a direção esteja de olho nisso, né? Vai, obviamente, em função de que só joga o Campeonato Brasileiro, também tentar diminuir o tamanho, o peso da folha, tem que fazer isso, é obrigado a fazer isso. Então eu imagino sim que vai haver uma movimentação de gente saindo e talvez uma outra peça chegando. Com essa semana toda de treinamento, o Inter se prepara para encarar o Palmeiras no Beira-Rio no próximo domingo, a partir das 17 horas. Um momento bom de enfrentar o Palmeiras. Tranquilo. Mas é que o Palmeiras tem a Copa do Brasil, né? Tem jogo amanhã contra o Flamengo e depois tem o jogo da volta na semana que vem. Então o Palmeiras, eu acho que nesse momento ele vai olhar o Campeonato Brasileiro com um pouquinho não de desdém, né? Mas com uma certa parcimônia, porque, na minha opinião, pelo que eu ouço dos dirigentes lá, a prioridade é dar uma resposta para esse momento que não está bom do Palmeiras, justamente contra o Flamengo. Também estão considerados os 2 melhores clubes do Brasil, eles não querem carregar. Não, clubes, nós estamos falando de times, né? Eu tenho minhas dúvidas de que o Palmeiras é o grande, já não é o grande time que foi no ano passado, por exemplo, e o Flamengo não está jogando tudo isso que poderia jogar, né? Tá vacilando. Olha, foi com dificuldade. Claro, não jogou 100% completo, mas teve dificuldade para vencer o Atlético. Então, é isso que eu quero dizer. Já tinha tido dificuldades na rodada anterior. Exato. Tá Não certo. tem jogo fácil, né, gente? Eu acho que não tem jogo perdido com o fácil. Fortaleza, né? Tá certo que o Palmeiras não tem pressão no Fortaleza. jogou com reservas contra o bastante bem nos últimos anos, né? 2 jogos por semana é possível jogar se o Palmeiras fazer o que fez o último jogo aí, né? Mas não tem jogo fácil. Tirando o Juventude e Grêmio, não tem jogo fácil no Brasileiro. Mas não perderia 2-0 pro Vitória. Não perderia 3 do Juventude, entendeu? Essas coisas assim. Mas eu acho que é isso. Eu acho que então se preparar para esse jogo aí contra o Palmeiras, tem a semana toda o Roger aí. Tem essa questão de mercado que vai mexer no Internacional na sequência. Talvez saia algum titular. Deve voltar para o jogo do Palmeiras. Quem? O Thiago Maia? Não sei se Fernando. E o Fernando. O Fernando é um acréscimo importantíssimo no time internacional. É o cara que, né, eu espero que o Roger pare com essa frescura de usar o cara como zagueiro e coloque ele jogar na função que é dele ali, que é o cara que faz a proteção da defesa e a saída de bola, tem qualidade para isso, é um acréscimo importantíssimo. Isso muda bastante, né, as perspectivas aí do Internacional. E, enfim, tem mais gente ainda no estaleiro, mas
Se esses caras forem voltando e figuras como o Valência, assim como eu falei antes do Soteldo, a gente já percebeu, o Valência, quando ele tem uma parada, ou por lesão, ou como ele teve realmente aquela lesão no pé, foi bastante rumado. Depois foi para a seleção. Quando ele volta, ele demora, a coisa vai devagarinho, porque, cara, eu lembro, já teve 2 ou 3 episódios dele assim, e teve aquele início dele também, mas quando ele deslancha a fazer gols, ele faz gols importantes. Aquele gol que ele perde lá contra o Bahia, é um troço inacreditável, né? Para um jogador da qualidade dele, né? A finalização foi muito ruim, precária, mas ele é aquela coisa, ele está voltando de um período onde ele não foi bem na Copa América, está se recuperando de lesão, está se readaptando, novo treinador, tem que dar um desconto. Só que, cara, não precisava ser tanto, né? Verdade. Podia ser Às vezes o gol que ele perde também é a jogada que ele vai buscar a bola perdida lá na linha de fundo, corta um para o meio, corta o outro para o lado, bate no poste. Então tem esse mérito dele também. Ele cria muito, né? De ser garçom, Sim, né? ele cria também. E também aquela de bola ser perdida garçom. que ninguém ia buscar lá no fundo, ele foi lá, buscou e transformou numa bola no poste. Então, mas aí como é que vai para o scout? Gol perdido. E o Inter tem 5 jogos em relação à maioria dos Eu ia times, comentar isso aí. Com o empate, o Inter foi a 20 pontos, 5 14ª colocação, com 5 jogos a menos que o pessoal lá da liderança. Nós temos, vamos lembrar aqui, Cruzeiro, Flamengo, Juventude, Bragantino. Atlético Mineiro. Já perdeu. Esse já perdeu. Já fez a parte dele. Já entregou em casa. O jogo foi lá em Santa Catarina, Verdade, lembra? contra o Criciúma. Não me lembro. O outro. São 5. Fortaleza. Fortaleza, né? Pedreira. Pedreira. Mas aí que tá. O Internacional, quando a pedreira, ele costuma crescer. Daqui a pouco, se pegasse os 5 últimos, era capaz de fazer 2 pontos. Mas não, para esses ele já entregou o que podia, né? Já fez o FedEx tranquilo, né? Mas a minha pergunta é: haverá tempo e paciência para o trabalho do Roger? Porque assim, o Roger ainda não é um técnico top. Ele, você vai olhar o currículo dele, né? Ele está na turma do meio da tabela ali. Sim. Mas ele não é um treinador ruim, não tem nenhum mau trabalho. Mas haverá o tempo e a paciência num caldeirão chamado Internacional, onde agora eu vou, né, dar uma de Pedro Neto, tá quase 15 anos sem título! Pois é. Tá, acho que vai títulos ter. importantes, vai virar 14. Terá que haver essa paciência, né? A Haverá não ser paciência. que seja uma sequência Desculpa, terrível. Pedro Ernesto, né? Desculpa. A não ser que haja uma sequência terrível. Jogos podia aí, perder a piada. derrotas. Mas se tiver aqui um empate, uma vitória, uma derrota perdida e tal, vai haver essa paciência porque o Inter não tem mais outra alternativa. Pessoal, reta final de programa, uma pincelada nas Olimpíadas rapidinho. Félix, começa. O que tá achando do Brasil? Em que modalidade? Vem mais? Não, no geral, as Olimpíadas estão começando, mas tipo, algumas frustrações e tal. Ficamos de fora no futebol A gente entrou brincando com masculino. o Japão aqui, né? Tá, ficamos de fora no futebol masculino. Entregamos o ouro para os japoneses do futebol feminino. O vôlei feminino ainda não assisti, mas parece que vai bem. O masculino é uma geração nova, que talvez vá começar a criar casca aqui para ganhar na próxima. Dá para empilhar umas medalhas no vôlei de praia, está mais ou menos bem encaminhado. O judô ficou pelo meio do caminho, né? Temos a natação, outro lugar onde ganhamos medalha. Do arco e flecha ali. O cara é o primeiro do mundo, cara. Pois é, impressionante. Acertou um tiro no alvo lá. É o primeiro do ranking. As gurias da ginástica foram bem sim. Olha, eu tinha falando que é o último minuto aí. Auri, Olimpíada. A expectativa é boa. Eu acho que o Brasil tem condições de fazer um bom quadro comparando com o próprio Brasil, né? Óbvio que não dá pra gente ainda querer se comparar às grandes potências, mas a expectativa é boa. Tem aí muita coisa acontecendo aí na água. É muito bom. Aquele rapaz da canoagem, lá da canoa, lá o baiano aquele, que eu não tenho dúvida, levanta a medalha. Enfim, vem muita coisa boa aí. E algumas frustrações, é uma pena, né? O pessoal muito perto no box de país que medalha investe pouco não pode esperar muita coisa, né? Até que não investe pouco, né? Para ser o Brasil. Mas ele está então no lugar certo. Ele não investe pouco, não investe muito, ele está ali. Está ali, 13º, 12º, está no pelotão. Né? Pessoal, vamos encerrar por aqui. Debate aí fica por aqui. Uma ótima semana. Até a próxima terça.